Olá, amigos e irmãos, muito boa tarde. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Terça-feira abençoada, estamos começando mais um programa Liderança em Foco, o programa que trata sobre a sua vida na liderança, que vai te ajudar a liderar a sua família, a sua casa. Por quê? Porque são princípios bíblicos que se aplicam em qualquer situação que nós vivemos. E hoje eu tenho a graça de Deus, o prazer de estar aqui ao vivo com vocês, trazendo no meu coração sempre boas situações e bons pensamentos que com certeza vão refletir na sua vida, vão abençoar você. Como eu sempre digo, tenha em mãos a palavra de Deus, uma caneta para você adotar, um papelzinho para você também ir anotando as referências, as frases que vão te dando insights, pensamentos, aquilo que vai te linkar a um texto bíblico. É dessa maneira que o Espírito Santo fala conosco, tá certo? Então tenha nas suas mãos sempre a palavra de Deus, se possível, uma caneta para anotar e um caderno, isso vai abençoar muito a sua vida. Também aproveita esse comecinho de programa para você compartilhar com outras pessoas. Você que está no Facebook, você que está no YouTube, pode e deve compartilhar com outras pessoas essa programação. Isso vai alcançando mais gente, vai abençoando mais gente, enfim, tudo é por um propósito único, que é salvar essas pessoas. Antes de você ser um líder cristão, é óbvio, você precisa ser um salvo por Cristo, e as pessoas são salvas por Cristo quando se encontram com o Filho de Deus. Viva isso na sua vida e seja, como diz nosso amigo Paulo aqui, um missionário virtual, tá certo? E Deus te abençoe grandemente por isso. Já vai mandando aí as suas mensagens no nosso chat aí do YouTube ou do Facebook, vai participando conosco. Você pode indicar também uma temática que você deseja que a gente trate aqui, algo que a gente tenha que pensar aqui, que você viu em algum lugar, enfim, aquilo que nós podemos te ajudar e te abençoar em todo esse processo, tá bom? Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe a cada dia mais. Hoje eu quero falar com vocês sobre a identidade na liderança. Como é importante, como é necessário que nós tenhamos uma identidade na nossa liderança. Por quê, Ricardo? Porque quando a gente não tem uma identidade, primeiro, a gente está desconfigurado. E nós não podemos ser crentes, não podemos ser líderes desconfigurados. Nós precisamos ter alguma coisa que nos identifica, alguma coisa que as pessoas olhem para a gente, que os nossos liderados, amigos, olhem para nós, identifiquem que aquilo tem o nosso DNA, tem a nossa identidade, tem a nossa cara. Nós precisamos disso. Eu fui buscar o que define uma identidade. E o que o dicionário diz que define identidade é o seguinte: é um conjunto de características particulares que identificam uma pessoa. Então você precisa trazer para a sua liderança a sua característica particular. Guarda isso, é muito importante essa palavra. Você tem que trazer para a sua liderança uma característica particular sua. Você não é o rascunho de ninguém, você não é a fotocópia de ninguém, você não é o xerox de ninguém, você não é o print de ninguém. Deus te levantou por você ser realmente quem você é. Deus não chamou os seus líderes aí desses milênios que a palavra de Deus foi escrita porque eles eram iguais. Deus chamou porque eles eram autênticos. Abraão não é igual a Moisés, Moisés não é igual a Elias, Elias não é igual a Eliseu, e assim por diante. Deus te chamou, Deus te levantou por aquilo que você é. Deus te deu atributos, Deus te deu características, Deus te deu uma história, Deus te deu um passado, Deus está te dando um presente. O que você passou, de repente, eu não passei, o que eu passei, de repente, você não viveu, não passou. Somos pessoas diferentes, levantados por um Deus que quer unir essas pessoas dentro de um propósito, sim, que quer nos levantar em lugares diferentes para que nós façamos diferença ali. Então, ter uma identidade é ter características pessoais. É ser uma pessoa única formada por Deus. É aquilo que identifica você dentre os outros líderes. E os seus liderados estão querendo... Na verdade, os seus liderados estão te seguindo porque você é alguém que tem alguma autenticidade para entregar para eles. Já parou para pensar nisso? Como as pessoas que estão nos seguindo, estão seguindo porque nós temos uma identidade? Não estão nos seguindo porque nós somos o reflexo de alguém, a sombra de alguém, porque nós somos parecidos com alguém. Podemos ter traços, mais para frente a gente vai tratar disso, sobre referências, sobre interferências, mas as pessoas não estão nos seguindo porque nós somos a cópia de alguém. Porque se as pessoas estivessem nos seguindo por sermos a cópia de outras pessoas, elas seguiriam essas pessoas que nós estamos copiando. O próprio Paulo, que disse que era um imitador de Cristo,
Em todo o seu ministério, depois você lê as cartas paulinas, você vai perceber que ele buscou sempre ser ele mesmo, trazendo em si as marcas de Cristo, trazendo em si aquilo que ele aprendeu. Talvez no tempo em que ele teve com os apóstolos, ele aprendeu alguma coisa, ele viu alguma coisa, viu um comportamento, mas ele sempre foi ele mesmo, ele executou isso. Então existem princípios que Deus quer que você pratique, porque são seus. Existem características que Deus quer que você coloque em prática, porque são suas. E é nesse trabalho que o Espírito Santo vai nos usando de maneira única e de maneira ímpar. Existe também na história do evangelicalismo nacional aquele método, aquele modelo de mercado, onde as pessoas vão seguindo, né? Elas pegam os jeitos, elas pegam os trejeitos, elas pegam os sotaques dos líderes maiores, para que as pessoas que estão nas suas igrejas, que estão nos seus ministérios, que estão próximos dela, reconheçam nele aquele líder. Mas isso já é uma desconfiguração, isso já é um problema de identidade, e nós não podemos e nem devemos viver nisso. Então tome muito cuidado, porque existe um conceito que quer fazer com que você se pareça, quer roubar a sua identidade, quer que você fale igual a uma outra pessoa, quer que você tenha os mesmos jeitos de uma outra pessoa, quer que você use o sotaque de uma outra pessoa. Cara, é quase que uma aberração que a gente vê, onde a pessoa não tem as deficiências físicas que o outro tem, mas ela encena aquilo para que as pessoas lembrem da outra. Ela não tem um sotaque, ela não veio do interior, ela não veio de um outro estado, mas ela força aquele sotaque para que as pessoas se lembrem, se recordem nela uma imagem de uma outra pessoa. Isso é um problema sério. Não caia nesse erro, meu amado irmão. Não caia nesse erro, talvez em doses menores, mas também não caia nesse erro. Deus te entregou a sua própria característica. Deus deu para você o seu próprio conceito. Você não deve seguir aquilo. Podem ser referenciais, mas você não deve se desconfigurar e configurar outra pessoa em você, porque não é isso que Deus tem para você. Então, quando você toma essa postura, você já rejeita essa prática de mercado nesse meio gospel que nós temos, onde as pessoas são fotocópias dos grandes líderes, onde as pessoas são uma cópia mal feita, mal desenhada dos grandes líderes. E você não precisa disso. Por quê? Porque se Deus te levantou, se Deus te escolheu, Ele te deu as suas próprias características, o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de ministrar, o seu jeito de expandir o seu ministério. Enfim, Deus vai te dando as coisas porque Deus te conhece, e Deus te conhecia antes mesmo dele te chamar. Então Ele sabe o que você tem para entregar. Ele não quer, isso eu tenho certeza absoluta, Deus não quer que você seja cópia de alguma outra pessoa, porque isso não provém dele, isso não vem de Deus. Eu trago isso tudo da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, esse é um dos textos que eu gosto, e quando eu falo sobre identidade, eu gosto de lembrar esse texto aqui, porque ele traz um panorama para a gente muito relevante de tudo aquilo que é ter uma identidade. É Romanos capítulo 1, verso também de número 1. Romanos 1, verso 1. É Paulo falando aqui, tá certo? O apóstolo Paulo está falando aos Romanos 1, verso 1, o seguinte: Paulo, falando dele, ele dá o seu próprio nome, ele dá o seu nome judeu de Paulo, ele dá o seu nome romano ali, na verdade, seu nome romano de Paulo, é ele. Ele não está sendo uma outra pessoa, ele não está sendo nem Pedro, nem João, nem Tiago, ele não está sendo nem Jesus, ele está sendo quem ele é, ele está sendo Paulo. Ele dá a característica dele, olha, quem está escrevendo essa carta sou eu. E nós precisamos dar a nossa cara para as coisas que nós fazemos, tem que ter o teu jeito, as coisas que você faz tem que ser o seu jeito, tem que ter o seu DNA nas coisas. E ele começa dizendo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Essas são as características do Paulo. Pode ser que tenham outros que tenham, sim, mas o Paulo se identifica dessa maneira. Qual que é a sua identidade, Paulo? Minha identidade é de um servo de Jesus Cristo. É isso que ele é. Ele diz, antes de qualquer coisa, no meu DNA. E isso nós podemos, sim, copiar do apóstolo Paulo. Nós precisamos ter em nosso DNA, como líderes, o DNA do servo de Cristo Jesus. Ser alguém que está entregue ao serviço de Deus, ao serviço do reino de Deus. Isso não é copiar, isso é ser autêntico à nossa missão, obedecer ao Senhor Jesus, cumprir o reino de Deus nessa terra, anunciar o reino de Deus. Então Paulo diz, olha, a minha identificação é a seguinte, eu sou um servo de Cristo Jesus, mas ele possui um chamado também, chamado apostólico. Ele fala, servo de Jesus com um chamado apostólico.
É o DNA de Paulo. Eu e você não precisamos agora sermos apóstolos, a não ser que tenhamos um chamado. A não ser que sejamos como Paulo também, comissionados a essa grande obra que é ser um apóstolo de Jesus, um plantador de igrejas, um pastor de pastores, um pastor de grandes pastores, enfim, um apóstolo. E ele fala separado para o evangelho de Deus. Essas são as características de Paulo. É isso que define a identidade dele. O que eu te pergunto, o que define a sua identidade? Tem muita gente pegando a identidade dos outros e aplicando como se fosse sua. Tem muita gente que não é servo, mas porque serve um servo, acha que é servo. Tem muita gente que quer ser apóstolo, porque quer tomar a identidade de outro. Meu querido, o que Deus te chamou para ser, é o que Deus te chamou para ser. Não é nem um pouco profundo isso, eu sei, mas nós precisamos refletir sobre isso. Porque se Deus te chamou, se Deus te levantou, se Deus te escolheu, não é para que você seja a cópia mal feita de ninguém, é para que você seja você mesmo. Deus levanta Paulo com todas as características que Paulo tinha. Paulo, na verdade, ele destoou de todos os outros discípulos de Jesus, por suas características pessoais. Depois você lê as cartas aos Coríntios, você vai perceber o que Paulo era, qual a expressão de Paulo, até onde Paulo foi, quem Paulo era. E depois você lê os evangelhos e também o livro de Atos, para que você conheça um pouco mais sobre os discípulos de Jesus, quem eles eram, de onde eles vieram, qual tipo de formação que eles tinham. Você vê que Paulo destoa de todos estes. E às vezes, quando a gente destoa dos modelos que nós estamos seguindo, das pessoas que são referências para nós nos achamos ou aptos demais para aquilo, ou pequenos demais para aquilo. E na verdade, o Deus que nos escolheu, como escolheu Paulo aqui para ser um servo, colocou ele como apóstolo e separou para o evangelho de Deus. É a mesma coisa que ele faz conosco. Então Deus tem uma identidade para você. Deus tem uma maneira de ser que ele quer que você viva, execute, experimente. Então, meu querido, uma coisa já grava no seu coração. Deus não te chamou para ser um modelo de mercado. Deus não te chamou para ser uma cópia mal feita de alguém. E eu vou frisar isso várias vezes aqui, porque toda cópia de seres humanos não é uma boa cópia, é só um clone. E o clone nunca traz as mesmas características que a sua formação original. Por que será que Deus nos deu uma impressão digital única? Ninguém tem a impressão digital igual ao outro. Por que o nosso DNA será que é único e ninguém pode copiar isso? Por que Deus criou dessa maneira? Porque Deus quer usar pessoas diferentes, de maneiras diferentes, com jeitos diferentes, é óbvio, seguindo sempre a mesma palavra, seguindo sempre o mesmo Senhor, obedecendo sempre ao mesmo Espírito, mas de maneiras diferentes. E o reino de Deus só cresce com isso. O reino de Deus só cresce com isso. Se Deus quisesse que nós fôssemos, cópias de outras pessoas, ele implantaria na igreja aquela linha de produção fordiana, onde no final sai tudo igual. E aí daria a mesma formação teológica para todo mundo, a mesma formação de vida para todo mundo. Todos nós devíamos ter a mesma história com pai, com mãe, com irmãos, a mesma história de vida. E você sabe que isso nunca fez bem para o Evangelho. O Evangelho sempre foi feito com pessoas diferentes, de maneiras diferentes, de formas diferentes, com jeitos diferentes. Por quê? Porque Deus te chamou para uma identidade. Eu escrevi aqui no material de hoje uma pergunta. Escrevi assim, uma pergunta que vem ao meu coração é que se a pessoa não tiver aqueles atributos que o líder referência tem, se ela vai poder ser um grande líder. Talvez seja essa pergunta que você se faça também. Quando olhamos para pessoas que são os nossos referenciais, que são as pessoas que nós nos espelhamos, e nós não encontramos em nós os mesmos atributos que essa pessoa tem, será que nós conseguiremos ser grandes líderes como essas pessoas são? Qual é a resposta que você dá para isso? Qual é a resposta que vem ao seu coração quando você se olha, talvez, e olha para as pessoas a quem você se espelha e percebe que em você não existem as características que aquela pessoa tem? Eu já me vi nessas situações e já pensei muitas vezes sobre isso. Se sem ter aquelas características, se eu vou conseguir ser um grande líder. E o que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, o que o Espírito Santo ministra em mim, é que ele vai usar a minha vida e talvez também a sua vida de uma maneira diferente com que ele usou os outros que vieram antes de você. Aquelas pessoas em que você se espelha, aquelas pessoas que você olha, porque você talvez não tenha as características que essa pessoa tenha e possua, mas se você manter as suas características em você mesmo, manter o seu DNA, manter a sua história, for fiel a Deus, buscar o Espírito Santo, e buscar crescer naquilo que você já possui de positivo, de
de bom e buscar desenvolver aquilo que talvez não seja tão bom na sua vida, você pode alcançar, porque é Deus quem vai abençoar. O apóstolo Paulo diz isso, olha, um plantou, o outro regou com características diferentes, mas quem dá crescimento na nossa vida é Deus. Quem vai fazer a gente crescer, prosperar, se desenvolver, alcançar coisas inimagináveis é o Senhor, aquele que escolhe as pessoas, né? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é aquele que vai até o final, é aquele que vai fazer terminar essa boa obra. Então, meu amado irmão, não fica olhando somente para você, tem que olhar para o Deus que te chamou, e se Ele te chamou do jeito que você é, e no meio do caminho você perde as suas características pessoais para assumir as de outra pessoa, não estou falando de mudança nem de transformação, isso precisamos ter todos os dias. Estou falando de assumir um papel, assumir uma performance, assumir uma máscara, assumir um jeito de ser que não é seu. Aí o seu ministério começa a entrar em derrota, você perde em você aquilo que Deus viu de bom, aquilo que Deus escolheu, aquilo que Deus olhou e disse, não, tem valor nisso aí, tem valor nisso aí. Então a pergunta é respondida com a resposta sim. Eu posso ser o grande, eu posso desenvolver, eu posso ser alguém exponencial tanto quanto o meu referencial, mesmo não tendo as características que ele tem. Existe, óbvio, sempre o esforço, a determinação, a gana, o dom pessoal, aquilo em que a pessoa é bom, aquilo que a pessoa não é tão bom assim, mas tudo isso pode ser trabalhado. O que Deus quer de nós é que você trabalhe a sua identidade, mas que você trabalhe para manter a sua identidade, que você trabalhe para manter uma vida diante de Deus, uma vida identificada pelo próprio Deus, onde as pessoas que estão te seguindo sempre te olhem e te sigam porque você tem a sua característica pessoal, não porque você se parece com outra pessoa, não porque você fala como outra pessoa, mas porque você tem a sua característica pessoal. Todos nós devemos, sim, exalar o perfume de Cristo, trazer em nós as marcas do Evangelho, é isso que a palavra de Deus também nos ensina, porém, a sua maneira, do seu jeito. Pedro era um, Paulo era outro, enfim, daqui a pouquinho então, a gente também pensa um pouquinho sobre isso, tá certo? Já vai guardando no seu coração essas verdades? E eu trago um texto bíblico aqui para frisar ainda mais isso. Eu penso com vocês agora em Eclesiastes capítulo 9, verso de número 10, Eclesiastes 9, 10. Olha o que está escrito aqui. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Guarda esse trecho. Que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Guarda isso. Aquilo que Deus nos dá, Ele já conhece até onde eu e você podemos ir. Não fique olhando para a força do outro que tem mais força que você, porque você vai se sentir incapaz sempre. Não fique olhando para aquele que tem menos força que você, isso vai gerar em você uma altivez, você também não vai conseguir dar cabo das coisas que Deus te entregou. Olha o que o texto diz, o que vier na sua mão, faça com a força que você tem, é o seu melhor, não é o melhor do outro que tem mais que você, não é o melhor do outro que é menos que você, é o seu melhor, que você tiver, faça com a sua força, entregue aquilo que você tem. Olha como a Bíblia tem sabedoria para nos entregar, meus amados irmãos. Olha como o Espírito Santo quer nos usar naquilo que nós já temos, naquilo que nós somos. É fazer o melhor com aquilo que somos, é fazer o melhor com aquilo que temos. Se você fica esperando também você ser o melhor, você nunca vai alcançar nada, você nunca vai fazer nada. Você tem que fazer o melhor hoje com aquilo que você tem. Aquilo que veio na tua mão é porque Deus já conhece e já te entregou para fazer isso, então há condições, se você crer, confiar, acreditar em Deus, porque Ele já te deu força. Um outro texto aqui que vai nos ajudar a entender, a compreender bem esse conceito, é Juízes capítulo 6, a história, na verdade, de Gideão. E chegando no verso 14, é quando Deus olha para Gideão. Você sabe que nessa história você tem o olhar de Gideão sobre ele mesmo, você tem as circunstâncias que estão julgando Gideão, você tem os outros povos que estão julgando Gideão, e aqui você encontra o olhar de Deus sobre Gideão. E quando chega aqui no verso 14 de Juízes 6, o texto diz o seguinte: o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando?
o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem. É Deus que está dizendo que Gideão tem força. Não é ele mesmo. Você sabe como ele se enxerga. Leia o texto depois. Leia o contexto. Você sabe como o povo inimigo o enxerga. Você sabe qual é a circunstância que esse enxergar do povo e dele mesmo o fizeram viver. A diferença é que Deus está olhando para ele e está dizendo: cara, você tem alguma coisa aí que você pode fazer. O que eu quero te dizer nessa tarde é exatamente isso. Deus te entregou coisas. Você não precisa ser a cópia de ninguém. Ele nunca disse para Gideão ser Jefté, nem para ser José, nem para ser ninguém. Não. Gideão estava ali para ser ele mesmo, porque Deus tinha escolhido ele por isso. Deus te escolheu por um motivo. Deus escolheu. Tem gente pensando em desistir porque não consegue ser o que o antecessor foi. Não consegue se projetar como o outro. Meu querido, Deus tem para você uma porção. É com a força que você tem. Faça o melhor com o que você tem e você já vai estar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida sempre, tá certo? E aí eu penso também que nós olhamos sempre para influências, pessoas que são influências para nós, né? E as pessoas que são influências, guarda isso também, anota isso aí. Influências, referências, são somente pontos onde nós devemos nos focar para alcançar. Não é para copiar, é alcançar. Se você é influenciado por um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, o seu desejo nunca deve ser igual a essa pessoa. O seu desejo deve ser alcançar aquilo que ela alcançou. Em virtude, em conhecimento, em graça de Deus, alcançar o que ela alcançou em expansão do reino, alcançar o que ela alcançou em responsabilidade, alcançar o que ela alcançou em influência. Esse deve ser o desejo do seu coração. Não ficar pensando: eu quero ser igual a ela, eu quero ter o casamento igual dela, eu quero ter a performance que ela tem, eu quero ser... Não, meu querido, Deus te escolheu de uma maneira, de um jeito. Você vê na história, não só na história dos seres humanos, né, mas dentro do nosso contexto aqui evangélico, aparecendo grandes homens de Deus, e cada um estava fazendo a sua expansão. Eu dificilmente leio as biografias e encontro alguém querendo ser igual. É óbvio, existem referenciais, como existem para todas as pessoas, porém, cada um está alcançando um degrau, um estágio. Eu não vejo esses homens deprimidos, só fica deprimido, abatido e triste com o seu ministério, quando ele não está focado em Deus, mas quando está focado em pessoas, quando ao invés de olhar para aquilo que Deus tem para você, você está olhando para aquilo que Deus tem para o outro, quando você está focando na coisa errada. Aí vem desgaste, aí vem tristeza profunda, aí vem a depressão, o seu ministério não importa, está focando no errado. Deus te deu características pessoais, Deus te deu uma identidade. Faça uso disso. A história de Israel nos mostra que ela, no seu princípio de patriarcado, ela tinha 3 reis, princípio de monarquia, desculpa. Tinha 3 reis, Saul, primeiro rei, Davi, segundo rei, e Salomão, o terceiro rei do reino unificado. Esses 3 reis reinaram sobre Judá e Israel quando estavam ainda juntos. Após Salomão, há o rompimento do reino, e existe o reino do norte, o reino do sul, mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Só quero dizer que esses 3 reis, mesmo sendo parecidos, e 2 deles sendo pai e filho, eles tinham as suas características pessoais. Quero que você entenda que não importa qual lugar na hierarquia que você está, Deus quer que você preserve as suas características pessoais. Deus levantou Saul por um motivo. Deus tinha uma razão de levantar aquele homem naquele momento. Depois Deus levanta Davi. Deus tinha uma razão, um motivo. O texto chega a dizer que Deus sondou no coração de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas Deus nunca disse isso com relação a Saul. Deus também nunca disse isso com relação a Salomão. Davi tinha as características únicas dele, como Saul também tinha coisas que eram únicas dele. E como Salomão também teve. Esses 2 primeiros reis eram reis de guerra. A Bíblia chega a dizer que Davi tinha suas mãos embebedadas em sangue, eram mãos de sangue, mãos sanguíneas, era um devorador de guerras, era um homem de batalhas. E você percebe que Salomão era um cara totalmente inverso a isso. O tempo de paz do reino unificado, onde não teve muitas batalhas, é o tempo de Salomão. Um tempo de sabedoria, um tempo... Cara, e olha quando Salomão pede para Deus alguma coisa, Salomão pede sabedoria. Ele poderia pedir força se ele fosse uma cópia mal feita do pai dele. Poderia
pedir para ser um guerreiro como o pai dele foi, mas ele sabia que Deus tinha uma característica pessoal para ele. Meu irmão, usa aquilo que Deus te entregou, valoriza isso. Não mata isso para fazer nascer em você uma outra pessoa que não é você mesmo. Valoriza aquilo que você tem, que Deus te entregou, que Deus chamou por isso. Deus tinha um plano para cada um deles que só poderia ser executado se eles respeitassem, se eles conseguissem respeitar a sua própria identidade. Você percebe que eles tiveram um reinado parecido em tempo, diferente sim em objetivos, em conquistas, enfim, tudo, em outras coisas, mas cumpriram um chamado de Deus. Por quê? Porque cumpriram de acordo com a sua própria identidade. O reino de Deus não vai dar certo nesse processo de cópia que nós estamos indo e levando muitas vezes, porque o reino de Deus é feito de pessoas autênticas. E o Novo Testamento nos dá mais um exemplo dessa realidade. Agora são exemplos muito fortes, né? Exemplos fortes. O exemplo de Jesus e do seu primo João Batista são exemplos fortes de que você deve seguir aquilo que Deus está direcionando para você e não ficar olhando para outro. E esses dois ministérios marcantes no Novo Testamento, óbvio, o ministério de Jesus muito maior, é o maior ministério de toda a palavra de Deus, né? Desde o Antigo Testamento estão falando dele, então é tudo sobre ele, diz o apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos, mas são ministérios marcantes. A Bíblia chega a dizer também que João Batista é o maior profeta de todos, né? Não existiu um profeta maior do que ele. E olha a característica que a Bíblia apresenta nos evangelhos sobre João Batista. O Evangelho de Marcos, o proto-evangelho, no capítulo 1, dos versos 4 a 6, está dizendo o seguinte sobre João Batista. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando. Jesus também fez isso, né? Mandou seus discípulos fazerem isso, pregar e batizar. Jesus era também um baita de um pregador, era um grande pregador de multidões. João Batista também pregava as pessoas. E a sequência do texto diz que é um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinham toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E aqui no verso 6 diz algo sobre João Batista. Diz o seguinte: João Batista vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Olha as características pessoais do ministério de João Batista. Primeiro, ele estava numa localidade, estava numa região. Ele estava ali, ele era alguém que cuidava daquela região, era um pregador daquela região. Pregava um batismo de arrependimento, arrependam dos seus pecados, abandone essa vida dissoluta que vocês vivem, abandone esses pecados, se batizem, entregue a vida de vocês a uma vida nova, preparando um caminho para o Senhor. E as suas características pessoais eram o seguinte: essa pregação de mudança de comportamento, de abandono de pecados. Ele estava numa localidade específica, estava sempre por ali, e ele vestia roupas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhoto e mel silvestre. Creio que aqueles homens da época que eram seguidores de João Batista buscavam fazer a mesma coisa que ele fazia. Mas isso era uma característica pessoal de João Batista. Isso não era aquilo que Deus tinha definido para todas as pessoas na época. Mesma coisa para mim e para você. Deus tem uma característica pessoal para nós. Você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Não põe roupa de pelo de camelo, não usa cinto de couro, não come gafanhoto porque você viu alguém fazendo e você quer ser uma cópia mal feita disso. Não. Isso é para João. Para você pode ser uma outra coisa. Isso pode ser um referencial para você, das coisas que João Batista fez, alcançou, da forma como viveu, pode ser um referencial, mas você tem que encontrar em Deus qual é a sua identidade. Na sequência do texto mostra Jesus que valorizou muito o ministério de João Batista. E quando chega no verso 14 de Marcos 1 também, olha o que o texto começa a dizer sobre Jesus. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia. Você percebe que João Batista não está mais em cena pregando, então era hora de alguém assumir. Geralmente, na nossa cabeça, vai assumir alguém que seja igual àquela pessoa que estava fazendo. Mas olha o que o texto diz. Então Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Dizia ele: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Já é uma mensagem diferente. A mensagem que Deus entregou para João Batista era diferente da mensagem que Deus entregou para Jesus.
Arrependam-se e sejam batizados. Essa mensagem de João. Arrependam-se porque tem boas novas. É a mensagem de Jesus. E aí diz que ele andava à beira do mar da Galileia quando viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores, e disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. O ministério de João Batista nunca foi de alcançar discípulos, o de Jesus foi de alcançar discípulos. Jesus tinha um propósito diferente para a sua vida do que João Batista. Eram as características, era a identidade do ministério de Jesus. E aí diz o texto que no mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu no barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, também Jesus os chamou, e eles deixaram seu pai com os empregados do barco, e aí saíram dali e foram para Cafarnaum. O que eu quero sintetizar com vocês aqui é o seguinte: os ministérios são diferentes. O ministério de Jesus sempre foi o ministério de itinerância, onde ele ia pregando, ia angariando discípulos, ia curando, ia ministrando. E o de João Batista, uma pessoa proeminente também, importante também, é um ministério diferente. Meu querido, a sua identidade, de repente, pode ser diferente da identidade de um outro. Pode ter uma característica, e deve ter, meu amado, deve ter. Isso é reino de Deus, não pode ser todo mundo igual. Deve ter uma característica diferente, talvez do seu predecessor, talvez a pessoa que você está seguindo, deve ter uma característica diferente para que possa ser somado a isso, e o reino crescer, e o reino expandir. Se todos fôssemos iguais, o resultado seria sempre o mesmo. Por isso que nós temos que somar as situações diferentes. Jesus olha para João Batista, reconhece nele a sua capacidade, reconhece nele aquilo que é o chamado de Deus na vida dele, reconhece que ele tem um jeito, mas não segue isso. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha uma identidade para o seu próprio ministério. E nós temos que saber também disso. Deus tem uma identidade para nós. Deus tem algo que vai nos identificar e nos separar dos outros, que vai fazer com que nós sejamos um referencial para um tipo de pessoa, para um tipo de público, para um tipo de ministério. Nós vamos alcançar também os ônus e os bônus disso. Vamos alcançar o patamar que a nossa identidade nos leva. Se quanto mais nos prepararmos para que essa identidade seja mais impactante, seja mais influenciadora, melhor. Mas vamos alcançar até onde nós almejarmos, de acordo com aquilo que Deus foi nos entregando. E o Novo Testamento mostra esses dois exemplos. E tem um terceiro exemplo que eu quero falar com vocês aqui, que é o exemplo que Marcos 3 nos dá. Se você está anotando aí, é Marcos 1, primeiro de 4 a 6, depois Marcos 1 de 14 a 21, mostrando o paralelo entre as vidas de João Batista e de Jesus. E agora Marcos 3, do 14 até o 19. Porque esse é um texto que fala sobre a escolha dos apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus. E o texto diz o seguinte: escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com eles e os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, que o traiu. Jesus escolheu nessa gama aqui 12 homens, que você pode pensar que eles são parecidos e por isso Jesus os escolheu. O que eu quero trazer de realidade para o seu coração é que Jesus os escolheu exatamente porque eles eram diferentes. Tinha sanguíneo nesse grupo, tinha colérico nesse grupo, tinha fleumático nesse grupo, tinha gente que tinha um pouco mais de influência nesse grupo, tinha gente que fazia e acontecia nesse grupo, tinha gente que queria lugares de status nesse grupo, tinha gente humilde nesse grupo, tinha gente de tudo quanto é jeito. E Jesus não foi deixando que essas pessoas perdessem as suas identidades, as suas características pessoais. Jesus foi ensinando o evangelho para elas, foi mostrando para elas que elas seriam úteis. Você percebe depois das diásporas, das dispersões da igreja, que eles vão para lugares diferentes. Eles não ficam ali tentando seguir alguém ou alguma coisa, eles vão seguir a sua própria identidade. Um vai para a Ásia, o outro vai para a África, o outro fica naquela região, um cumpre um chamado, o outro cumpre outro chamado. Cada um do seu jeito, cada um à sua maneira, eles têm mortes diferentes também, cada um ao seu jeito, aquilo que entendia que era de Deus para a vida deles.
O que eu quero que você saia aqui hoje desse programa pensando é o seguinte: eu tenho uma identidade em Deus. Deus me fez de um jeito. Deus me escolheu porque, de alguma maneira, Ele definiu que eu fosse desse jeito. E do jeito que Deus te fez, é o jeito que Deus vai te usar. É para que você deixe de viver uma crise de identidade por não saber quem você é. É para que você deixe de lado esse pensamento de você tem que ser aquilo que o outro é, de alcançar aquilo que o outro alcançou. Que a sua casa, que a sua família, que a sua vida, que o seu ministério tem que ser aquilo que o outro foi ou que o outro é. Mas que Deus te fez de um jeito, que Deus te fez de uma maneira, e é dessa maneira, é desse jeito que Deus vai te usar. Eu não estou falando aqui de pecado, que se você está vivendo em pecado ou está em contato constante com o pecado, não é isso que Deus tem. Não respeite isso na sua vida, vença isso, abandone isso. Não estou também falando aqui de um temperamento destrutivo. Não, Deus me fez assim, então eu vou assim até o final. Não, isso é síndrome de Gabriela, não viva isso também. Deus está aqui também para tratar dos nossos temperamentos, para que nós sejamos e fiquemos iguais a Jesus, parecidos com Jesus. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que Deus escolheu para um lugar a sua formação, o seu jeito de ser, a sua forma, trabalhados em Deus, moldados em Deus. É desse jeito que Deus vai te usar. Não se perca nesse caminho, fazendo de referências, de modelos, uma máscara para você, uma fantasia que você veste. Isso vai destruir a sua vida, isso vai destruir o seu psicológico, isso vai acabar com você. E com certeza absoluta não é isso que Deus tem para a sua vida. Que Deus, então, te abençoe e te fortaleça a cada dia mais. O que eu tinha para trazer para você, meu irmão, é isso. Ainda tem alguém que vai nos ajudar aqui nessa tarde, que é a Ângela Valtier, trazendo a sua pergunta. Então já solta a vinheta aí, Ângela, vem com a sua pergunta. E aí, Ângela, paz, tudo bem? Boa tarde também aos internautas. A pergunta de hoje é a seguinte: um grande líder é aquele que sempre vence ou é aquele que se reinventa a partir das suas perdas? Muito obrigado, Ângela. Como sempre, perguntas relevantes. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Olha, tá difícil de ter alguém que sempre vence. Sempre vence. Eu, pensando no contexto bíblico, na verdade, difícil achar alguém que só venceu. Todo mundo tem um momento de derrota. Todo mundo tem um momento onde perde, onde falha. Você tem exemplos bíblicos assim, muito sérios de queda de grandes homens de Deus. Então, o líder que sempre vence, talvez ele não exista. Talvez ele não exista. E o outro tipo de líder é o cara que está sempre buscando se reinventar, porque ele passou por uma derrota e ele percebe que aquele caminho o instruiu, o ensinou. A derrota também instrui, a derrota tem essa condição para a gente que tem sabedoria de instrução, e ele sempre busca se reinventar. Quais caminhos escolher? Talvez, se eu fosse escolher esses dois caminhos, só vencer vai trazer para você um sentimento que não seja tão bom assim, porque a vida é feita também de alguns desgostos, de algumas dificuldades, e isso fortalece. É bom passar por isso, é bom passar por isso. Então eu escolheria esse outro caminho, o caminho da reinvenção. Você não precisa chegar numa derrota assim, até a lona. Quando você percebe que esse caminho é um caminho que não está produzindo, que é um caminho que não está dando resultado, que é um caminho que não está te levando a ter uma vitória que você crê que Deus tem para você, é hora de você reinventar esse caminho. Isso você pode aplicar, porque isso é princípio bíblico, Ângela e irmãos, em qualquer área da sua vida. Você aplica isso no seu ministério, você aplica isso na tua família, você aplica isso nos seus negócios. Se você tomou um caminho estratégico e de repente viu que aquilo não está vingando, você deve sim usar de sabedoria e tomar um outro caminho. Porque isso é ser humano, é natural, e nós, como líderes, vamos passar em algum estágio por isso. Eu só venci. Você pode pensar, pastor, até hoje eu só venci. Você tem que avaliar se essa vitória realmente foi uma vitória ou se é alguma coisa que você se enganou, achando que era uma vitória, mas de repente não chegou a esse status ainda. Mas quem sabe isso seja uma discussão para um outro programa, para um outro momento. Obrigado, Ângela, que Deus te abençoe. E você pode participar sempre desse programa. Nós temos um Instagram do programa, Liderança em Foco. Você busca lá, você vai encontrar. Tem o meu Instagram pessoal, rica.andrade7.
Tem uma página no YouTube que eu montei, um canal no YouTube, Pastor Ricardo Andrade, entra lá, se inscreve. Lá eu estou trazendo mensagens, estou formatando os programas para também colocar lá. Lá eu quero fazer lives, interagir com vocês também. Entra lá, Pastor Ricardo Andrade. Ou aqui nos canais também, o BPC Manda Aqui, @o BPC Manda Aqui. Nós temos todos os dias algo que vai abençoar a sua vida, programas abençoados e maravilhosos que vão te edificar e te fortalecer, porque esse é o nosso trabalho, é nisso que nós estamos empenhados. Manda um abraço para Joelma Andrade, que Deus abençoe a sua vida. Cida Cruz, mãe, um beijão para você. Marinete Souza, lá de Volta Redonda, que Deus abençoe a sua vida. Marilda Josefa, que Deus abençoe. Thelma também, um abraço para você. Sérgio Francisco, amigão, Deus te fortaleça. Matheus Ferreira, que Deus abençoe. Rafael Rocha, Valquíria, a nossa diaconisa Valquíria Santana. Aline Estevanato, um beijo para você também. Luvila, Bela Vieira, que Deus fortaleça vocês. Mário Américo, um grande amigo, Deus te abençoe. Augusto Sérvio, primão, Deus abençoe a sua vida. Gislene Freitas também, um abraço para você. A Kedli Laís, Deus abençoe a sua vida. Larissa Fontes, um grande abraço. Carol Bispo, beijão para você, meu amigo André também, que filosofou hoje no Instagram. Um abraço para vocês aí dos Estados Unidos. Leícia Silva, lá do Haiti, mulher de Deus, mulher abençoada. Um abraço para você também aí. Estamos trabalhando por essa nação. Coisas grandes vão por vir. Saulo Andrade, um grande amigo também, que Deus abençoe. Alexandra Fernandes, lá do nosso Nordeste, que Deus abençoe a sua vida, saudade de você. Missionária também, Alexandra, um abraço para você. Alessandra Cardoso, que Deus abençoe sempre a sua vida. Diego Pereira da Costa, que Deus abençoe a cada dia mais. Érica Fernanda também. Joélia Lários, lá de Assunção do Piauí, que Deus abençoe a sua vida. Diego Correia e Elias Johnny, um abraço para todos vocês, que Deus os abençoe a cada dia mais. Não posso terminar esse programa sem dizer para você que tem esse livro aqui, Liderança Frutífera, é um livro que eu escrevi e que trata de liderança, que fala sobre várias coisas, são vários capítulos aqui tratando sobre temas importantes. Está te faltando autogestão, tomada de decisão, quais são os pontos mais importantes e relevantes, principais da liderança cristã? Está tudo isso aqui. Além de ser um material que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a compra desse material também é destinada aos valores, 80% dos valores, para o Haiti, para os orfanatos do Haiti, e lá está abençoando mais de 300 crianças com alimento, com estrutura, enfim, com uma série de coisas. Na tela está aí o meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo. Enfim, esse livro tem esse intuito de abençoar todas essas crianças lá daquele país. Tá certo, meus amados irmãos? Então que Deus a cada dia mais te guarde, te preserve, guarda isso no seu coração. Você tem uma identidade e Deus te escolheu para fazer de acordo com a sua identidade. Compõe a sua história, compõe toda a sua vida. Eu vou ficando por aqui. O programa Liderança em Foco também fica por aqui. Hoje, terça-feira, é dia de grupo pequeno. Participe de um grupo pequeno, porque isso vai abençoar demais a sua vida. Um forte abraço para você. A gente se encontra aí. Até mais.